noite a todos e a todas. As pessoas já olham para mim, né, e já dão risada. Eu acho que eu queria o Jim Carrey brasileiro, porque não é possível. Até meu amigo Milani também já ri. Eu entro lá na frente, o povo está rindo. Então isso é muito bom e gratificante saber que eu posso levar alegria às pessoas. Se eu consigo, na minha forma de expressar, na minha forma de ser, contribuir com mais paz, com mais felicidade, com mais alegria para aqueles que me ouvem, eu já me sinto feliz por estar possibilitando isso às pessoas de um modo geral. A noite de hoje é a ação da prece e, portanto, eu queria pedir a Deus, a espiritualidade superior, ao nosso divino Mestre Jesus, mesmo na minha indignidade, nas minhas limitações, que reconheço ter, que antes, outrora, não conseguia perceber, mas hoje, caminhando um pouco mais, mergulhando no insondável do meu self, descubro as minhas sondas, as minhas mazelas, as minhas negatividades e vejo quantas ainda tenho para devassar, para descobrir. Então, Jesus amado, como um instrumento sofrível, desafinado nas tuas mãos, mas já reconhecendo que ao menos uma corda já vibra no seu diapasão de amor. Permite-me que, por ressonância, todas as outras cordas deste instrumento possam um dia vibrar em uníssono no seu evangelho de amor, de justiça e de liberdade. Enquanto lá não chego, venho claudicando, solicitando amorosamente o apoio daqueles que tentam ainda me impulsionar a um caminho do bem, ao caminho da paz, mas espírito calceta, recalcitrante que reconheço ser, dificulto muito as ações dos nossos benfeitores. Mas na noite de hoje, em que falamos da prece, a ação da prece, elevo meu pensamento com preito de louvor, de gratidão, a sua magnanimidade, para que me envolva em fluidos salutares e que possam ser emanados às pessoas que me ouvem nesta noite de hoje. É com teu apoio que conduzirei o nosso encontro doutrinário desta noite. Que Deus me proteja, me abençoe, me guarde e me guie, hoje, agora e sempre. O livro que foi nos dado a tarefa de falar é uma poesia de André Luiz. Eu, sinceramente, não tenho habilidades para interpretar poesias, porém, eu lerei para vocês e certamente vou navegar dentro do Evangelho, porque esse livro, O Espírito da Verdade, ele é todo pautado em passagens de espíritos diversos, Emmanuel, André Luiz, Meimei e outros tantos que aqui participaram e que porventura trouxeram mensagens e referenciaram no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa mensagem é a ação da prece. Essa mensagem é do Espírito André Luiz, que diz assim: você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. Você é a palavra, o outro é o microfone. Você fala, o outro transmite. Você é o artista, o outro é o instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem, o outro é a objetiva. Você surge, o outro fotografa. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Você age, o outro conta. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros.
o Espírito da Verdade, André Luiz Francisco Cândido Xavier, ou seja, foi retirado do livro O Espírito da Verdade. Quantas coisas esses espíritos nobres, ou melhor, superiores, ou que estão mais à frente de nós outros, conseguem sintetizar em tão poucos versos, né? Num texto tão pequeno. André Luiz traz aqui uma profundidade infinita. O que lhe fica aqui a conexão, porque a passagem nos reporta ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está assim, capítulo 25, item 7. Eu fui no capítulo 25 e verdadeiramente não consegui ver conexão do capítulo que ele citou com o que ele fez o seu escrito. O capítulo 25, item 7, na verdade começa com o item 6. Eu sei que eu lerei e vocês vão fazer conexões e vão me ajudar no entendimento dessa passagem. Ele vai trazer aqui a passagem do observai os pássaros do céu, que está no capítulo buscai e achareis. O item 6 é esse, e o 7 é a interpretação dessa passagem do Evangelho de Mateus, ok? Mas eu achei mais pertinente com o próprio tema, porque o nome é a ação da prece. No último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no penúltimo, antes da coletânea de preces, que a coletânea de preces é um outro livro que foi conectado junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ter lá, dentro do capítulo 27, os tópicos que são os mais variados, e um deles é a ação da prece, transmissão do pensamento. Então, se o tópico lá é a ação da prece, por que André Luiz vai me levar para lá para outro capítulo, do buscar e acharei, e não me colocou no que é homônimo do título do que ele deu, que é a ação da prece, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? É para apertar minha cabeça, ou para me fazer estudar mais. Então eu fui lá no capítulo 21, 27 e achei a ação da prece e transmissão do pensamento. Esse eu consigo navegar melhor. Mas no que ele escreveu eu tenho dificuldade de navegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lidinha no que ele jogou lá para vocês ficam com essa conexão, e eu vou navegar onde eu transito melhor, tá bom? Então vamos lá. O que é que fala observar os pássaros do céu? Vocês lembram dessa passagem do Evangelho de Mateus, que nos fala sobre a condição de que não falta nem para aqueles que são os pássaros do céu? Por que faltaria para nós outros que somos seus filhos, os filhos que são, entre aspas, os prediletos da criação? Então a passagem diz o seguinte: não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelos vestuários? Observais como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. E finaliza Mateus a passagem: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo.
Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. É uma passagem que dá muitas interpretações, as mais variadas delas, e que o número 7 que o André Luiz tirou vai trazer a interpretação, e vocês podem depois em casa dar uma lidinha no capítulo 25 e tentar trazer isso para o cotidiano de vocês. Mas esse final aqui, que é o final mais interessante do meu ponto de vista: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia bastará seu mal. Como a linguagem psicológica, que é meu viés de interpretação do Evangelho, eu tenho feito isso sempre, pelo cuidado que eu tenho tido de estar sempre buscando o Pentateuco, mas trazendo para o cotidiano, pela minha preocupação em ver muitas pessoas que me trazem informações e relatam: Flávio, há um sofrimento coletivo, pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas com transtornos depressivos, transtornos de pânico. E nós percebemos muitas vezes nas palestras doutrinárias que alguns palestrantes eles ficam com a linguagem tanto quanto que nos distancia da nossa realidade, do nosso cotidiano. Eu compreendo que isso se faz necessário, porque tem pessoas que precisam fazer esse papel e tem outras que precisam trazer também para o aqui e agora, para o terra a terra, como diz Haroldo Dutra, para o humildinho do cotidiano, daquele lugar onde vocês vivem os tormentos de vocês e vêm às vezes sem capacidade de interpretar as passagens evangélicas como foram feitas por parábolas e trazer para o dia a dia de vocês, saem mais confusos às vezes. Porque as passagens, quando são escritas, elas são feitas justamente como forma de parábola, porque dar a parábola como uma história narrada é a forma melhor de ensinar, é através da linguagem sobre parábolas. E a parábola dá também a condição de cada pessoa, no seu nível de consciência, interpretar aquele trecho de acordo com o seu nível evolutivo, ou que ele já conseguiu expandir. Algumas pessoas entenderão no nível, outras no nível moderado e outras no nível mais complexo. Eu tento trazer uma linguagem com viés da minha interpretação e, portanto, que tem suas dificuldades inerentes ao meu ponto de vista e ao meu próprio nível de consciência, de compreensão do que eu acabei de ler, mas tento trazer para a linguagem que traga para vocês o mínimo de consolo, porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora, e por vocês estudarem ela, estarem imersos nela, vocês conseguirão consolar os vossos corações. Eu digo isso porque eu tenho pacientes minhas que são de nível intelectual muito avançado, portanto, devem até estar aqui hoje na plenária, mas eu pouparei a qualquer descrição que possa identificar, e ao mesmo tempo ela fala: Flávio, eu sei que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, e ela tem nível superior e tudo mais, uma pessoa bem inteligente, cognitivamente, como a gente diria, um QI bem elevado. Portanto, ela na leitura do Evangelho, leu o Evangelho, leu o Livro dos Espíritos, já leu quase todas as obras de André Luiz, e ela diz: eu não consigo encontrar consolo no que eu leio no Espiritismo. Tem gente balançando a cabeça aí. Aí o problema está no Espiritismo ou está no nível de consciência daquela pessoa que talvez nas dores que assolam a sua alma não consiga encontrar um espaço de ressonância ao ler uma passagem como essa que eu leio, e às vezes eu me arrepio, eu me regozijo por estar dentro dessa doutrina e ver o quanto ela tem contribuído para o meu aprimoramento intelecto-moral. Eu já tenho isso, talvez, por uma bagagem pregressa, por um estudo mais sistematizado, por uma necessidade de estar em grupos de autoconhecimento há 22 anos, quando comecei lá na COBEM, em 1996, e aderi ao protocolo de cura, de transformação, e que eu via nas leituras que eu fazia, e procurei encontrar o consolo para minha alma, que não vivia numa dor que justificasse a minha busca da doutrina, mas vivia os tormentos das ansiedades, dos processos das idiosincrasias, das coisas que eu trazia na minha alma ainda em débito com as leis de justiça e de amor. E, portanto, ao entrar naquele nível de conhecimento, eu me aprofundei muito pouco do que eu gostaria de me aprofundar, mas aquilo foi me consolando de um jeito tal que foi transformando a minha vida em cada vez mais. Eu já era uma pessoa alegre, e mais alegria que ia agregando em mim e que eu podia distribuir para todos que se aproximavam de mim genuinamente, porque é uma característica minha, ter alegria de viver.
na sexta-feira para os trabalhadores da casa, e lá no meu Instagram todo mundo falou, Flávio, eu ri o tempo todo, eu me diverti o tempo todo, eu fiquei analisando, meu Deus, será que eu sou um stand-up comedy dentro de um centro espírita? Não queria esse papel, obviamente, mas se eu posso, no meu linguajar, que é doutrinário, eu acredito que seja, que eu tenho escuta crítica daquilo que eu falo, eu ouço meus amigos que estão à frente de mim, Gleidson, Flávio Santos, Robson Ferrer, ouço André Luiz Peixinho, eu tento ouvir aqueles que eu posso consultar, que já estão à frente de mim, e eles me dizem que faz uma crítica, se eles forem generosos, que está indo no caminho. Do meu jeito eu estou levando as pessoas a encontrarem um pouco de alegria. Eu lembro também, quando na Cobem, o falecido desencarnou Hélio Gaspari, se eu não me engano, Hélio Gaspari, que era da parte do teatro da Cobem. Ele olhou, ele tem uma sensibilidade além, e falou para minha mãe, seu filho tem um mentor que é muito alegre, que é festivo, que traz essa alegria para o movimento. Oh meu Deus, se eu puder levar essa alegria então, de uma forma não jocosa, não periférica, não vil, que eu continue fazendo isso, mas porque aqui eu falei de um tema importante sobre a paciência, e eu abri a minha palestra assim, que eu sou uma pessoa extremamente impaciente e intolerante, e trouxe todo um contexto de intolerância e impaciência para chegar aqui 1 minuto para as 8. Hoje eu dizia que chegaria mais cedo, meu amigo pediu, por favor, Flávio, chegue mais cedo, eu chego, 10 para as 8 eu estou aí. Cheguei 1 para as 8 de novo, britânico, porque a pontualidade britânica é que não se atrasa, então eu não atraso, ele que fica aqui tenso, achando que eu não venho, e aí meu Deus, esse menino não vem, eu vou começar a fazer a prece, ele começa a fazer uma prece longa, deixa eu ler, não vê o cara sentado do lado, enquanto os outros estão aqui sentadinhos, 10 minutos antes, a gente vê, eu venho nessa adrenalina, talvez essa adrenalina que me impulsione a descarregar essa carga assim em cima de vocês, vocês recebem, no termo jocoso popular, carinha pulando. Porque se eu ficasse aqui muito tempo parado, talvez eu conectasse melhor com a irmã Sheila, com os mentores da casa, mas talvez eu ficasse um pouco tenso. E eu já venho me preparando, eu estava no meu consultório me preparando. Dei carona à minha paciente que está ali no fundo, sentada uma outra, uma jovem, e que ela veio comigo lendo. Eu falei que ia falar, estou falando, virtudes eu posso dizer. Veio lendo o livro dos Espíritos para mim, eu digo, lê aí que eu não tenho conta não, eu não consegui ler não, aí já é uma estratégia minha, ela tem 15 anos. E por ter 15 anos, meio refratária, não conhece ainda a doutrina espírita, então eu sou aí a sedução, como se fosse aqueles pastores que converte, porque o espiritismo não tem proposta proselitista, porém, eu usei ela como uma estratégia, dizer que eu não tinha lido, eu não li mesmo, mas já li outra vez, leia para mim, ela o quê? Eu digo, pô, um cara de pergunta, né? Eu digo, são 1019 perguntas e 1019, meu Deus, 1019 perguntas e 1019 respostas, o que é isso? É o livro dos Espíritos, aí eu mostrei a capa, dirigindo e fazendo isso tudo, estou treinando a menina. Ela lendo o livro dos Espíritos, eu digo, qual é a pergunta? É Kardec que faz a pergunta, então você lê a pergunta e a resposta são os Espíritos. Aí começou a me apertar a cabeça, como são os Espíritos, eles fazem como para responder, por quê? Calma, entre na juventude espírita do irmão Sheila, comece hoje a ver, nunca entrou aqui, a tia frequenta, a avó frequenta, todo mundo frequenta, mas nunca conseguiu botar a menina aqui dentro. Flavinho, do jeitinho dele, fez uma tramamória, fiz um mise-en-scène, trouxe a tia Veiga de vá, você nunca mais ouviu uma palestra minha, vá, é assim, bem autoritário. Ela, mas só eu tenho ido, mas você nunca mais foi pra minha. A sobrinha não iria se ela não viesse. Ela veio, está sentada lá no fundo, a sobrinha falou, eu vou ter que ficar, porque minha tia já está lá dentro, mas eu tenho que dormir 9 horas, minha volta 5 horas da manhã. Eu digo, nada, você chega 9h30, dorme um pouquinho, meia hora depois, fique na minha palestra, desde conversa. E ela está lá sentada, vindo à palestra, eu falando dela, não vou dizer seu nome, fique tranquila, nem me abraça no final, para ninguém perceber quem é você, sai de fininho, mas a ideia é que você, a partir de hoje, sirva como referencial do seu início de trabalho aqui na irmã Sheila. Mora aqui do lado, pertinho, comece a frequentar a juventude espírita, porque se eu conseguir esse intento, eu já estou feliz com minha exposição da noite de hoje. Vocês não me interessam muito não, essa criança de 15 anos me interessa muito mais, criança não, adolescente, porque está um pouco indo para o outro caminho, apesar de participar do Evangelho em casa, não consegue aderir. Então a gente sabe, é uma inteligentíssima, uma capacidade cognitiva, uma curiosidade infindável, um apertamento de cabeça no consultório que só Jesus para poder sair, e ao mesmo tempo, ela está aqui dentro hoje me ouvindo, não está, minha linda? Um beijo no seu coração, viu? E eu vou ler um pedaço do que ela me trouxe. A pergunta é, 658, a prece é agradável a Deus? O que é que vocês acham? A prece é agradável a Deus? É sempre agradável a Deus, responde os Espíritos.
quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele, e a prece do coração é preferível à que pode se ler. Ou seja, muitas pessoas se preocupam com um discurso eloquente, uma prece bastante rebuscada, e não há conexão, porque nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Toda a mobilização do nosso pensamento atinge a Deus, atinge a Jesus, atinge a espiritualidade em qualquer lugar que eles estejam no universo. Esse fluido cósmico universal é a onda que a gente emite com as nossas vibrações e que atingirão aqueles que estão ali, abertos e receptivos a ajudar no progresso que a Terra precisa enfrentar. Só que, como ouvindo um palestrante dizer, tem pessoas que fazem preces que não chegam nem ao céu da boca. A prece não é para atingir os céus. Tem gente que faz prece que bate aqui, no céu da boca, fica num discurso que não tem conexão com o coração, fica na razão, num peditório que não tem tamanho. Alguns agradecem, poucos são aqueles que louvam a Deus. É a pergunta que se segue: quais são as características, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós costumamos fazer o quê? No nosso dia a dia? Pedir. É um peditório sem fim. Tem pessoas que pedem coisas elevadas. Tem pessoas que pedem coisas do nível de compreensão da realidade, pedem coisas materiais. Me ajude, meu Deus, a encontrar aquela parceira legal, me ajude a passar no concurso, me ajude, Jesus, a poder encontrar um trabalho que me remunere bem. Está tudo certo, mas são preces que estão no nível de um pedido que Deus ele não vai intervir nisso. Você tem as suas escolhas, seu livre-arbítrio, mas quando você pede a Deus, e pode se pedir tudo, inclusive isso que eu falei agora, quando você pede a Ele que lhe dê vontade firme, tolerância para enfrentar os desafios da vida, paciência e resignação para olhar o outro com o olhar da indulgência, da benevolência, do amor. E quando você diz isso de uma forma que a conexão existe, uma conexão com o coração, com o sentimento, essa prece ela consegue passar além do céu da boca e atingir talvez camadas mais superiores. Eu falava da paciente que dizia que a doutrina espírita, apesar de estudar como ela estuda, não consegue consolar a sua alma. E ela fala que não consola porque ela vive um sofrimento, ela vive um sentimento de autopunição, de autoflagelação. Ela tem um processo de desamor, de baixa autoestima. Ela tem uma condição de culpabilidade que não tem tamanho. Ela não sabe trabalhar o auto-perdão. E hoje tivemos um encontro que foi muito positivo, tanto que depois ela vai para o WhatsApp e descarrega todas as percepções. Isso é muito positivo. Eu deixo quieto para trabalhar na próxima sessão, eu provoco e ela volta para a gente trabalhar. E eu dizia a ela, mesmo que você não tenha no início essa vocação para se conectar de uma forma expandida, é preciso que você inicialmente comece a fazer. Mas vai fazer o quê? Ter vontade firme. A vontade é débil e está no Livro dos Espíritos, na questão 911. E essa questão eu pedi ajuda aqui a Flávio Santos hoje de tarde, porque eu estava em atendimento. Eu falei, Flavinho, você que é enciclopédia ambulante, qual é a questão do Livro dos Espíritos? Eu não tenho de cabeça e não vou ter como estudar, porque eu vou sair da minha consulta direto para lá, que eu sei que fala sobre a questão da vontade. Ele olhou lá, pesquisou e mandou para o meu WhatsApp. Eu falei, é essa daí, mas tem uma outra também, mas essa já me serve. Então, usando o Flávio Santos como minha enciclopédia, como meu dicionário, ou como minha consulta imediata para poder encontrar as respostas que eu preciso. E aí está aqui, a 911 eu consegui encontrar, se não fosse ele. Gratidão, Flavinho, se você me ouvir, a você. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las. A pergunta foi essa: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Os espíritos responderam: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Exemplificarei. A pessoa pede, oh meu Deus, me ajude a parar de gostar de chocolate.
ela não quer nem um pouquinho largar o chocolate, ela não quer abrir mão do prazer que o chocolate traz. Eu estou dando um exemplo bem do cotidiano, que a serotonina traz, o tormento que ele sente depois de comer e ver o engorda acontecer, os processos que muitas pessoas têm de intolerância à lactose e outras coisas mais, a viciação do açúcar, que é um vício muito grave, o leite e o açúcar é um vício que se equipara à cocaína, tem estudiosos que apontam isso. Então a pessoa não está com a vontade firme de largar aquela proposta, aquela inclinação. Então, como eu não tenho vontade firme, é um peditório que fica meramente dado na retórica, do discurso, mas não de uma vontade suficientemente forte. Outros exemplos, a pessoa pede: ô Senhor, me ajuda a me livrar dessa tendência por exemplo, a concupiscência, ou seja, a sexolatria, mais comum nos homens de modo geral, que vivemos numa sociedade que é ainda, um tanto quanto, muito machista, e que é permitido ao homem a liberalidade da sua libido, da sua sexualidade, e muitos de nós lutamos no dia a dia para entrarmos no movimento da construção da monogamia e com esforço hercúleo para sedimentar isso. Então, muitos que estão com a vontade realmente do desejo de querer se transformar, pede, mas no fundo, está na viciação, na vinculação tão forte, nas memórias ancestrais e primitivas, dos prazeres que aquele ato sexual fortuito proporciona, e aí que a gente pensa: oh meu Deus, eu cheguei a pedir isso, vou dizer publicamente, quando eu fiquei casado com minha ex-mulher, 14 anos, eu sempre digo isso publicamente, eu tenho muito amor por minha ex-esposa ainda, mas não dá para ver com marido e mulher, mas eu a amo. Ela é minha querida no meu coração, mas não é que eu amo que precisa casar. Eu amo meu pai, não estou casado com ele. Eu amo minha mãe, não estou casado com minha mãe. É isso, eu posso amar a pessoa e não querer me casar. Então, eu vivia esse tormento e eu fazia a prece assim: oh meu Deus, me ajuda, faz uma castração química em mim. Eu pedia para me fazer uma castração química, e castração química, não necessariamente castração é castrar a pessoa, é uma castração que acontece. Divaldo Franco já falou sobre isso, e outros autores que eu também escutei e li, falam da castração química. Aí é um processo que tem aventados aos pedófilos, que passam por esse tormento da pedofilia, e aí fazer uma castração química ou uma castração psíquica. Qual foi o autor que eu vi falar sobre isso? Um vídeo recente que eu escutei que fala sobre isso. Então eu pedi a Deus em prece, a minha rogativa, ela era, mas não era verdadeira. No fundo, eu dizia assim: me castra, não tinha nenhuma mulher na rua, nunca tive. Era somente conjugal, vivi 14 anos, mas não era santo, não era puritano, não, era uma repressão imensa que eu fazia da sombra. O desejo era inconhecível de cair no mundo, mas eu vivia ali dentro, 14, meu Deus, a culpa de Deus, me ajude, Jesus. Ai meu Deus, 14 anos casado, eu amava minha esposa e continuo amando, mas ela sabe, e eu explico: o desejo é um instinto, a moral é quem julga o desejo, ou seja, o desejo é inerente a todos nós, em um nível da experiência vivida, que todos aqui vivem os 3 níveis de realidade: o cérebro reptiliano, que é o primeiro grau da escala, que é o nível subconsciente, lá no livro Mensageiros, na Casa Mental, o capítulo, e que está ligado às paixões primitivas, aos automatismos, dos controles que nós temos, do esfíncter, da abertura do peristaltismo, da abertura e fechamento da cárdia, das válvulas lá, que trabalham independente da nossa vontade. A gente tem isso que é comandado pelo nível do cérebro reptiliano, e que está no nível das inervações periféricas, o arco reflexo e por aí vai. No nível superior, você tem o sistema límbico hipotalâmico, que vai coordenar as emoções, onde é um avanço civilizatório, quando no homem de Neandertal, muitos exilados de Capela mergulharam no corpo daqueles seres primitivos para impregnar no perispírito nascente o novo nível de homem que surgiria, que seria o Homo sapiens, o Homo erectus, depois o Homo sapiens sapiens. Então houve um avanço do cérebro reptiliano com a formação do segundo grau, que é o cérebro, sistema límbico hipotalâmico, que é um avanço das emoções, e depois o terceiro nível, que é o neocórtex, que é onde estão os sentimentos, onde a gente tem o ser humano, o pensamento, a razão e a intelectualização que a gente vai dando à matéria. Então, nesses níveis de percepção, nós vivemos nos degladiando o tempo todo com as experiências ancestrais vividas, com o que a gente está conquistando no mundo atual e os avanços que a gente pode ter, que é o superconsciente. Então André Luiz vai separar, se não me engano, que o reptiliano, o primeiro nível da casa, seria os níveis subconscientes, os instintos. O segundo nível seria o momento atual, a consciência. É o que a gente vive no cotidiano,
que nós vivemos 5% na consciência. E o terceiro grau seria o superconsciente, seria o vir a ser, seria o nosso eu superior, o que todos estamos fadados a ser espíritos puros. Então a gente está no nível ainda de muito mais próximo do nosso primarismo do que dos nossos níveis angelicais. Então a ideia é a reforma íntima o tempo todo sem martírio, ou seja, para não se tornar um tormento íntimo. E eu vivia, na verdade, um tormento íntimo, no espiritismo, entregando sopa, fazendo palestra, me cobrindo um monte de coisa para fugir de mim mesmo, para não vivenciar o desejo de viver a transgressão. E ali, 14 anos lutando, eu falava com muito orgulho, porque eu estava realmente ali no propósito, mas parecia o Senhor me levar, não, isso é uma luta insana, e todo um sofrimento retado aqui, e vivi aquilo. E eu percebi que a minha prece era uma castração seletiva, eu disse assim, ó, eu quero que você me castre para todas as outras pessoas, mas não para minha esposa. Pedi assim, que a castração química seja Jesus, me tire de mim o desejo pelas outras mulheres, mantenha o desejo só para minha esposa, meu Deus, que a luta é insana. Mas eu pedi, mas olha, se tudo der certo, libera de novo, porque quem sabe ele me castrava, o casamento não dava certo, ele, você pediu com o anjo da lâmpada, você não deu certo, está castrado agora para mais ninguém. E aí eu vivia como eu dizia meu terapeuta, né? Se eu não der certo com ela, eu vou ser um entregador de sopa, eu vou me dedicar à causa do Cristo, vou fazer palestras, vou viver na caridade, nos hospitais, tudo conversa. Eu não tinha nível evolutivo para aquilo, era uma falácia, eu queria me enganar. E aí você faz orações as mais variadas, na tentativa de às vezes barganhar com Deus, fazer com chavos, mas aí você vai percebendo que a prece que toca os espíritos que nos assessoram são aquelas que é pautada numa característica de vontade interna forte e de realmente uma conexão com a sua verdade. E nós não temos esse hábito. Poucos de nós conseguimos orar, porque orar também é arar. Não necessariamente orar significa parar e ficar orando. Arar é também orar. Tem um poema, se eu não me engano, de Joana de Ângelo, no CD As Preces de Valdo Franco, que fala: arar também é orar. Então, no trabalho, no labor diário, você pode estar em conexão, em oração constante. E o que André Luiz nos traz, no meu entendimento, que começa a clarear, ele diz isso mesmo, a ação da prece. Quando você está na ação da prece, você é o lavrador, o outro é o campo da ação da sua lavra. Ele está dizendo que não adianta nós nos fecharmos apenas nos nossos monastérios, na nossa reclusão, e não sairmos daquela condição para ter a ação no dia a dia, no cotidiano, para transformar a realidade que está à nossa volta. O entendimento que eu tive nas leituras dos versos, o outro, você planta, o outro produz. E ele vai dizer, você é o ator, o outro é o público. Então sempre a conexão que nós devemos fazer nessa ponte da oração entre nós e o Pai tem que contemplar o outro. Esse é um processo de entendimento que muitos do passado se refugiavam nas montanhas e viviam meditação, está tudo certo, buscando a iluminação, mas Siddhartha Gautama, o Buda, viveu 6 anos buscando se iluminar, e ao conseguir se iluminar, ele encontrou o Dhamma, que é chamado Dharma, e levou até os 80 anos toda a sua proposta de iluminação daquelas pessoas que viviam no sofrimento. Pode entrar, está chovendo? Pronto, fica aqui pertinho de mim, que está legal. Então, a ideia do processo de orar, ou da busca desse movimento interior de conexão com o Ser Supremo, que não está fora, o Ser Supremo, mantenhamos a conexão, deixa as nossas amigas se alojarem. Essa conexão não está com o que está fora, está com o que está dentro. Nós é que temos o malverso de atribuir que o Deus está fora, vós sois deuses. E nós somos deuses em potencial, mas nós não nos concebemos como tal. E por não nos concebermos como tal, nós nos afastamos dele e nos sentimos distanciados. E o vínculo de aproximação ao Pai é a oração, é um dos caminhos. Mas não só a oração pela oração, a oração com ação, oração. Ou seja, já está no nome oração, ação. Da execução dos nossos movimentos de conexão com a fonte, mas que eles se representem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com atitudes que sejam naquilo que nós acreditamos, que é o Evangelho do Cristo. As boas ações, as boas condutas, a consciência de si mesmo como um processo de aprimoramento, e
que nessa busca interior de crescimento, nós um dia alcançaríamos a iluminação. O Buda entrou no mundo e ele viveu a frivolidade do mundo. Jesus foi o único que eu entendo na Terra que nunca se conspurcou e que já entrou puro e saiu puro, porque era um espírito puro que veio como governador planetário, que desde quando éramos nebulosa, ele já era o gestor do nosso planeta de informação, que onde os espíritos lá no livro A Caminho da Luz foram eleitos por Deus como espíritos puros que se reuniram 2 vezes na história. No momento de construção do planeta Terra, para essa construção, Jesus convocou todos uma pleia de espíritos puros, e no momento em que Jesus mergulhou na carne, foi outro momento em que teve a união desses espíritos superiores. Mas a iluminação ela não se dá de uma hora para outra, é um trabalho constante do bem, de perseverança, de conexão no mundo interior, para que a gente consiga atingir nessa vida, ou seja, faça na terra ainda o reino dos céus. Não esperar para criar o reino dos céus fora, o reino dos céus aqui e agora. Buda viveu as paixões, foi afastado por seu pai, da visão do envelhecer, da morte e da dor. Ele ficou afastado, que as pessoas não envelheciam, elas não morriam e não tinham dor. Mas um dia ele saiu do castelo e viu que tinha dor, outra vez que tinha envelhecimento e viu que tinha morte. Ele se indignou, ele entrou em depressão. Na noite escura da sua alma, ele fugiu do palácio, largou sua mulher, largou seu filho e foi para o deserto. É o deserto que todos nós devemos entrar em momentos da nossa vida. E naquela busca por 6 anos ininterruptos, com todas as meditações da Índia, não consegui encontrar aquele nível de bem-aventurança. Quando uma noite já estava em estado deplorável, ele pediu ajuda a uma mulher que viu ele na margem do rio, deu um arroz doce a ele, ele bebeu, sentou e determinadamente ele só sai daqui quando eu me iluminar. Meus ossos podem quebrar, meus músculos podem contorcer, mas daqui eu não saio. E ele sentou no entardecer e se levantou iluminado no amanhecer. Entidades obsessoras na história dele invadiram o seu pensamento, porque era mais um homem que iluminava-se há 2.500 anos atrás, preparando talvez a chegada do Cristo. E ele ficou, e ao amanhecer varreu o corpo todo e encontrou a sua iluminação. E no seu processo de iluminação, ao invés de ficar com ele, foi para o mundo. Foi para o mundo para levar o Dharma para todos aqueles que sofriam. Então esse é um propósito. Francisco de Assis passou pela paixão da vida enquanto um homem na carne, tendo sido João Evangelista, e mesmo assim percebeu-se naquele movimento de viver no mundo, buscou através do seu movimento interno, do sofrimento da guerra, viveu o tracoma, e aí ele sai, ilumina, se abandona todo o conforto dos Bernardoni e se dedica ao irmão Sol, ao irmão Lua, ao irmão Lobo, aos menos favorecidos da sociedade. Paulo de Tarso, ele tinha um potencial, o Saulo tinha um potencial, o Paulo. Deus, Jesus, sabia do potencial que Saulo tinha. Saulo era um doutor da lei, despótico, autoritário, arrogante, prepotente, apedrejou Estevão, perseguiu os cristãos. Tudo isso poderia ser visto aos olhos do mundo como uma pessoa execrável. E, no entanto, na encarnação ele consegue ir para a noite escura da sua alma, no seu calvário, na sua cegueira, encontra-se com Cristo, e Cristo pergunta: por que ele persegue, Saulo? Por que ele persegue? E ali ele vem num movimento de mergulho no insondável do self, desperta a consciência, se torna o Paulo, que já não vivia, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive através de mim. E na sua oração, na sua demanda de busca de crescimento, ele falava: o que queres que eu faça? Já se entregava ao Cristo como conexão. Ele e o Pai era uno, já entrava no nível e foi levar para todo o Oriente e Ocidente o cristianismo, ou melhor, o Evangelho do Cristo. Então nós somos Saulos, nós somos Paulo, melhor dizendo, em potencial. Nós somos um Buda, que era Siddhartha e virou o Buda. Nós somos um Francisco de Assis em potencial. Mas o caminho para chegar até eles passa-se pelo silêncio interior que nós não fazemos. Nós vivemos no final da passagem do Evangelho, na busca, como aquela das aves do céu, dos prazeres externos. Nós não buscamos Deus. Buscai o reino dos céus como prioridade, que o demais será dado por acréscimo. Quantos de nós dispomos do tempo para a dedicação da nossa busca como aspirante espiritual? Para compensar a nossa culpa, nós vimos uma vez na semana no doutrinário de terça, que viramos aqueles carolas ou corolas, que vai para a igreja católica. Corola é o carro.
viramos aqueles carolas que ficam na igreja todo domingo sem nenhuma crítica, porque eu também já fui católico, tem uns que nem vão para a igreja se dizem católico e vai na compensação da culpa judaico-cristã. Eu fui no domingo na missa, mas no seu dia a dia não tem conexão nenhuma com a proposta do Evangelho do Cristo. Assim somos nós espíritas também, que militamos na causa espírita. Eu falo de mim, eu não estou falando de vocês, eu também, um hipócrita, porque me percebo falar de tantas coisas que eu não faço o que eu falo. Um dia eu vou fazer, mas eu pelo menos reconheço que eu sou hipócrita. Um dia eu não serei mais. E nessa busca de melhorar, a gente vive no centro se compensando em uma vez na semana para uma doutrinária, e aí sai daqui, volta para o cotidiano, não tem a preocupação de ler um livro edificante, não tem a preocupação de plantar o culto do Evangelho no lar, não faz os retiros eventuais, não participa de encontros do Congresso Espírita, onde congregamos todos os espíritas que militamos na causa, não se envolve no trabalho social, que é uma forma de proteção incrível para a nossa saúde psicoemocional, entrar no trabalho solidário de sopa, no atendimento fraterno, numa livraria, numa biblioteca. Não dispomos um dia na semana para fazer uma meditação que seja 30 minutos por dia, porque o caminho da iluminação é também a meditação, e a oração todas as noites, como uma ação de proteção psíquica para todos nós que vamos para o sono com as nossas demandas existenciais e às vezes não conseguimos alcançar as esferas superiores de estudo, porque entramos num movimento de conexão com as nossas paixões tão frívolas. Aí dispomos dos sonhos eróticos, daquelas coisas que reprimimos ao longo do dia, nos conectamos com as entidades que nos levam ao aprisionamento nos níveis mais periféricos da existência, porque nós não temos o hábito nem de orar ao dormir e nem de orar ao acordar. É uma coisa que pode ser automática no primeiro momento, mas que seja automática. Depois ela será incorporada. E o processo de oração é o mergulho para o silêncio, que essa música que já está chegando ao final, que o nosso querido Gilberto Gil nos traz, faz dessa canção ser um verdadeiro referencial para que a gente possa entender que se eu quiser falar com Deus, eu não sei a música toda, mas a capela falaria alguns versos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. E aí vai. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, eu tenho que subir aos céus, sem cordais para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada. Aí a gente fica, poxa, Gilberto Gil vai fechar a música, que ele vai findar no fim que não vai dar em nada, então ele está sendo niilista, os filósofos niilistas que acreditam no nada, e ele arrebata nosso coração como um homem espiritualista que é, e vai dar nada, nada do que eu pensava encontrar. E aí ele finaliza que a gente busca um Deus que tem uma forma antropomórfica, uma figura humana, e esse Deus a gente espera que encontre no final você vai dar nada, encontra alguém que era nada daquilo que você esperava encontrar. Isso é uma poesia.
e que fala do quarto íntimo, do silêncio interno, desafogar o nó das gravatas, os laços dos sapatos, nos desapegarmos das nossas paixões, para que quando fizermos essa conexão com Deus, possamos de fato estarmos de coração minimamente puro, minimamente com a água cristalina, mesmo na nossa lodaçal, para que possamos ser escutados. E assim a gente termina o nosso encontro de hoje com uma prece também de Maria Dolores, e que eu vou tentar fazer para vocês, e a gente finaliza nosso encontro dizendo assim, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, que também foi a minha pacientezinha pequena, que copiou dentro do carro para mim, mandou para o meu WhatsApp, e eu já estou aqui usando a prece que ela trouxe para a gente. Agradeço, Senhor, Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deixa percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Muito obrigado, muita paz para vocês.